E aí, tudo bem? Aqui é o Pablo Jamil, que você está em mais um vídeo do Blindando Mentes. Hoje eu vou falar para você sobre cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento é algo que tem aparecido de forma muito pungente na nossa sociedade desde 1998, certo? E nos últimos anos para cá tem aparecido cada vez de forma mais forte, mais recorrente. Lógico, o cancelamento não é algo novo, não é algo recente. Mas essa cultura do cancelamento é algo que se fez mais presente nos últimos anos. Eu vou explicar para você, em linhas gerais, como é que funciona essa cultura do cancelamento e o que é que isso tem a ver com a filosofia e como é que nós podemos pensar nisso de maneira crítica. Afinal de contas, como uma das grandes chamadas de atenção para a convulsão social, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Vamos pensar na ideia de cancelamento, tá? Eu vou colocar aqui para você esse conceito só para que a gente possa falar sobre isso, tá? Cancelamento. No que consiste cancelar alguém, tá? Cancelar alguém não significa que você vai lá e vai matar a pessoa, mas você vai dar um jeito, vai tentar ou vai engrossar um movimento que de alguma maneira vai fazer a sua reputação ser cancelada, desaparecer, certo? Você vai dar um golpe moral. Então vamos colocar aqui, ó, golpe moral. Afinal de contas, o golpe moral não atinge fisicamente a pessoa. O golpe moral do cancelamento é algo para atingir de maneira particular, certo? Então sempre tem a ver com a reputação do indivíduo. Como é que se dá esse processo do cancelamento? Qualquer pessoa, qualquer indivíduo, em qualquer situação que fale ou haja de certa maneira que não é aprovada por alguém, não necessariamente sendo uma coisa boa ou ruim, certo? Basta que o indivíduo não aprove aquela conduta, isso vai gerar uma reação naquele indivíduo. E o indivíduo fará de tudo para cancelar a pessoa. Esse cancelamento ocorre, evidentemente, inicialmente também pelas redes sociais. E a partir disso, a depender da natureza do cancelamento, pode se estender, pode se espraiar, certo? Para outras pessoas. O golpe é sempre na reputação porque é onde dói mais, é a instância mais subjetiva do indivíduo. O golpe que você leva na reputação demora muito mais tempo para se recuperar do que o golpe que você leva fisicamente. Vamos pensar aqui. Existe uma parte positiva do cancelamento? Existe. Vamos pensar em pessoas que ostensivamente, quando eu digo ostensivamente, significa propositalmente. A pessoa ostensivamente faz um comentário de natureza preconceituosa, ou seja, discrimina alguém por sua raça, por seu gênero, por sua religião, de qualquer natureza, certo? Um comentário discriminatório. Essa é uma pessoa formadora de opinião, é uma pessoa que é ouvida por muitas outras pessoas. Como ocorre o cancelamento? Alguém nota o conteúdo desse comentário e expõe o comentário. Outras pessoas percebem ali essa conduta reprovável e a partir de então se inicia o cancelamento. O cancelamento significa deixam de seguir a pessoa, deixam de comprar produtos que essa pessoa representa, deixam de consumir os bens de consumo que estão associados à imagem dessa pessoa. Porque isso é o passo, é a medida mais extrema que se pode tomar. Por quê, Pablo? A medida mais extrema não ser dar um socão na boca da pessoa? Claro que não. Quando você para de consumir os produtos associados a determinada pessoa, as marcas associadas a determinada pessoa, imediatamente o gerente, a pessoa que faz a gestão de imagem dessas empresas, já avisa
os presidentes, os CEOs e fala: olha, estamos tendo um problema com essa imagem desse indivíduo, estamos perdendo vendas. Na hora, o CEO diz, então, tome as providências necessárias. Que providências são essas? Afastamento da imagem da pessoa, removem a pessoa daquela imagem, a pessoa é mandada embora, ela perde o emprego, ela perde patrocínios. Isso aconteceu, por exemplo, com a Gabriela Pugliese. Depois de promover uma festa em meio à pandemia, foi cancelada. E foi cancelada por vários de seus seguidores. Existe o cancelamento seletivo. Quando você pinça determinada fala ou determinada ideia e a partir disso você força uma situação para que determinada pessoa seja cancelada. É como se fosse um golpe de cancelamento ou um cancelamento tendencioso. Sabe com quem isso já aconteceu? Com o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é um escritor bastante antigo, certo, da literatura brasileira, e ele passou por alguns cancelamentos. Por quê? Porque algumas pessoas alegam que o Monteiro Lobato era um escritor racista e que as suas obras reforçam o racismo institucional. Na realidade, as obras do Monteiro Lobato recortam a realidade do racismo no Brasil e servem de registro histórico para você poder provar para aquela pessoa que fala: no Brasil nunca houve racismo. Você pega um livro do Monteiro Lobato e mostra, olha aqui, ó, inclusive as pessoas eram tratadas dessa forma, era essa conduta que havia, isso aqui era normalizado. Isso é um registro. Você não pode fazer revisionismo para cancelar. Então, eu olho para trás e falo: opa, o Monteiro Lobato escreveu isso, isso, isso. Acho que ele estava querendo reforçar o racismo. Não, o Monteiro Lobato estava registrando aquele caso. Então você não pode querer pedir para mudarem o texto do Monteiro Lobato, você não pode querer cancelar o Monteiro Lobato. Nesse caso, você reflete sobre a obra do cara e percebe que tipo de registro ele fez, mas não altera a obra, certo? O cancelamento se dá com pessoas, personalidades que estão vivas, porque o impacto é diretamente financeiro. O prejuízo para quem é cancelado é um prejuízo financeiro que acontece agora. Então é aquele seu influencer predileto que fala uma besteira, é aquela outra pessoa que você sempre admirou, você não sabia que tinha aquela nuance preconceituosa, alguma coisa desse tipo. Então é para esse tipo de indivíduo, tá, que existe o perigo da cultura do cancelamento. Lembre-se também de que o fato de você simplesmente falar não vou mais seguir você, não quer dizer que você tenha cancelado alguém, quer dizer que talvez você tenha manifestado um descontentamento. O cancelamento ocorre quando você tem unfollow em massa, quando você tem ali várias pessoas que estão naquele sentimento que é o sentimento de manada, praticando essa atitude. E aí vem a parte daquilo que eu falo, que o cancelamento pode ser também algo bastante negativo. Como o cancelamento ocorre por causa do sentimento de manada, ou seja, uma convulsão social provocada por uma ação e várias pessoas, né, acabam abraçando a causa, esse sentimento de manada pode ser manipulado. E estão aí as fake news para comprovar isso. Você pega uma frase, puxa a frase de determinado contexto e apresenta, certo? As pessoas se revoltam imediatamente sem sequer pesquisar o fato e gera aquele cancelamento por causa disso. Essa é a parte complicada, essa é a parte ruim. O movimento do cancelamento, que em tese serviria para promover um saneamento das redes sociais, está promovendo agora guerras ideológicas, certo? Por isso que você precisa se municiar da única munição que pode permitir você viver na internet sem se acotovelar com muitas antas, que é conhecimento, beleza?
Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, faça inscrição no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo, deixe um comentário e até a próxima. Um grande abraço. Força, guerreiro!